Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Mais uma etapa, mais um dia, mais uma porção da Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar dentro do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do versículo de número 37, que fala do começo da igreja. De uma igreja que com toda dificuldade crescia. E nós vemos hoje as igrejas crescendo. Ainda estão crescendo. Crescendo em tamanho, crescendo em modernidade, crescendo em facilidade. Mas eu quero falar de uma igreja que crescia com salvação de almas. Naquele tempo não tinha os perigos do modernismo que tem hoje. E hoje se está cada dia ficando mais fácil das pessoas encontrarem uma igreja para congregar. Mas nós encontramos igrejas e igrejas. Um número imenso de denominações, de métodos diferentes de conduzir um rebanho. E nós não encontramos a facilidade que nós vemos hoje dentro das igrejas. Nós não encontramos na nossa Bíblia. Porque tem se fugido do princípio que Jesus deixou. Tem se fugido muito dos ensinamentos que foram passados para os apóstolos e que a igreja no começo crescia, sem um monte de promessa, sem um monte de facilidade e, às vezes, custando a vida de muitos irmãos. Mas era uma necessidade, um fogo do Espírito dentro das pessoas que a motivava. E hoje nós não vemos mais isso, muito difícil de ver isso. Nós encontramos muita gente nas igrejas, cantando, pulando, dançando, fazendo tantas coisas. E o evangelho que acompanha essas igrejas, mirrado, fraco, um evangelho anêmico. E um evangelho que não produz salvação. E que nós encontramos muita gente sendo enganada e se enganando nessas igrejas modernas, nessas igrejas que na maioria das vezes é aberta por rebelião, aberta por alguém que não concorda com a igreja que está, ou às vezes
o poder, a vontade de crescer e talvez até a necessidade de se manter financeiramente, leva muita gente a abrir igreja. Profissão pastor. Eu ainda sou dos que acreditam no chamado de Deus. Vocacionado. E diz assim, versículo 37. E ouvindo eles isso, compungiram-se no seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Hoje, nós não encontramos mais ninguém em campanha, não encontramos mais ninguém orando e buscando o batismo com o Espírito Santo. Dentro das igrejas, os batizados com o Espírito Santo são minoria, e os que não são, não se interessam. Mas tenho aqui versículo 42, 43, 44, 45, 46 e 47, que ainda nos dá a diretriz de como a Igreja de Deus cresceu e chegou até nós. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de necessário. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Nós não encontramos mais esses versículos mencionados aqui dentro das igrejas. A igreja de competição, igreja de cada um para si, igreja que eu canto melhor, igreja que eu que sou pregador, igreja que se eu não for, não vira, se eu não fizer, ninguém faz. A graça do começo, as igrejas não têm mais. Mas nós vamos continuar orando para que tudo isso mude. E que o Senhor nos conceda essa graça sempre. E perdoe esses cachorros. Fiquem com Deus.